Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando, dando continuidade ao nosso Victober Brasil. Nós vamos conversar hoje sobre Norte e Sul da Elizabeth Gaskell. Bem-vindos! Por causa do Victober, que é um mês dedicado à leitura de obras escritas durante a Era Vitoriana, eu resolvi trazer para vocês esse livro aqui, que é o Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. Só que eu não li esse livro agora, eu li esse livro o ano passado. Então, o que eu vou falar aqui para vocês, mas na verdade já é praxe do canal, eu sempre faço isso, né? Eu não conto a história, não falo de detalhes. Só que eu lembro de muita coisa aqui desse livro, que eu acho que são coisas importantes, e que eu quero compartilhar com vocês e que justificam não só a leitura de vocês, mas a minha releitura. Eu vou começar situando o livro dentro de um momento histórico que foi a Revolução Industrial, que começou na Inglaterra no século XVIII e que foi mais ou menos, que foi na segunda metade do século XVIII e que foi mais ou menos até os anos 1830, 1840, e que se caracterizou por uma migração muito grande de pessoas que moravam na zona rural para as cidades que estavam sendo industrializadas, através de máquinas, principalmente máquinas a vapor e principalmente na indústria têxtil. Esse período foi chamado de Primeira Revolução Industrial. Já a Segunda Revolução Industrial, que é o período posterior, que vai mais ou menos no final dos anos 1840 até o início do século XX, e nessa fase as indústrias já começaram a desenvolver o uso do ferro, da eletricidade e também começaram a desenvolver indústrias mais específicas, como por exemplo a indústria automobilística. E é exatamente esse momento histórico que essa escritora inglesa, Elizabeth Gaskell, retrata no seu livro, que foi lançado em 1854. Na verdade, ele foi lançado como livro em 1854, mas ele já havia saído num periódico que eu não vou lembrar o nome, que é um periódico que pertencia ao Dickens. Então, o Dickens foi responsável por lançar periodicamente esse livro da Gaskell, e quando ela foi lançar com um nome, né, com um livro mesmo compacto, o Dickens sugeriu que se chamasse Norte e Sul e não Margaret Hale, como a Elizabeth Gaskell queria, que é o nome da sua protagonista. A Gaskell nasceu em 1810, ela era filha de um pastor unitário. Essa doutrina unitária, ela rejeita o dogma da Santíssima Trindade, mas é uma doutrina cristã. A Gaskell casou também com um pastor, mas ela só começou a escrever por volta dos 30 anos. E esse aqui não é o único livro dela, ela tem mais dois, mas eu obviamente não vou lembrar o nome deles. E ela justamente retrata isso no livro. O livro dela começa assim, começa com a Margaret Hale, que é filha de um pastor que está passando por um processo assim de dúvidas, né, dúvidas em relação à sua fé, e aí ele resolve abandonar tudo e sair dessa cidadezinha que eles moravam no sul da Inglaterra, que era uma cidade rural, que vivia uma realidade muito diferente, para a cidade que eles se mudaram no norte da Inglaterra, que é a cidade de Milton, que é uma cidade em industrialização, poluída, superabitada, né, cheia de gente, para viver uma realidade completamente diferente daquela que eles viviam então nessa zona rural. E esse pai saiu, né, abandonou tudo, levou a filha junto, era só ele e ela, a mãe havia morrido há muito tempo. Eles foram para essa cidade de Milton, alugaram uma casa, o pai ali foi trabalhar de tutor. E aí um dos jovens, né, que passaram pela sua tutoria foi o jovem John Thornton, que era um grande industrial dessa cidade de Milton, um homem muito rico, que havia se enriquecido, né, a família dele, por causa da industrialização, e que vai fazer um par romântico com a Margaret Hale. E é aqui, em relação aos protagonistas,
que eu acho que a Gaskell fez toda a diferença, porque eu não conheço, obviamente, todos os casais, todos os protagonistas da era vitoriana, mas eu posso dizer para vocês, pelo que eu já li e pelo que eu me informei aí da própria era vitoriana, que a Margaret é uma mulher diferente. Ela não é uma mulher típica dessa sociedade vitoriana, que era uma mulher sem voz, uma mulher que ficava dentro de casa, submissa, que se deixava levar pelas tradições, inclusive a tradição do casamento, né? Deixando que a família, ou as famílias, né, dela e do pretendente, escolhessem, né, o casamento para ela. A Margaret não, ela é uma mulher que tem voz. Então, quando ela sai dessa zona rural e vai para essa zona em industrialização, ela vai encontrar uma sociedade e uma estrutura familiar muito diferente daquela que ela tinha no sul, em que a mulher no sul era o núcleo da casa, né? Ela ficava dentro da casa, era o núcleo familiar, e quem saía para prover o sustento era o homem. Além disso, nessa zona rural, as famílias meio que subsistiam, então você conseguia produzir na sua propriedade muita coisa daquilo que você consumia no seu dia a dia. Quando ela migra para o norte, para essa zona em industrialização, ela encontra uma outra realidade familiar, social e de trabalho. Então, familiar, porque o núcleo da casa, apesar de continuar nas mãos da mulher, a mulher já não fica mais trancada dentro de casa. Ela já tem que sair para ajudar o marido a prover o sustento da casa. Porque eles já não conseguem mais produzir parte daquilo que eles consomem. Tudo que eles consomem, eles têm que comprar. Então, eles precisam de mão de obra, né, de salários extras, né, de renda extra, que entre nesta família para que eles possam subsistir. Daí, inclusive, o uso de mão de obra infantil. E a gente tem que lembrar também que, em relação à mão de obra infantil, essa ideia, né, de infância é uma coisa que começou, né, emergiu durante o século XVII, foi se desenvolvendo durante o século XVIII e durante o século XIX. Durante essa industrialização, essa ideia ainda era muito nova. Então não era absurdo as famílias utilizarem a mão de obra infantil, né, e as fábricas empregarem essa mão de obra infantil, como a gente vê em vários romances, inclusive, principalmente do Dickens, né? Ele retrata isso muito bem. Mas é claro, a gente sabe hoje que era inapropriado. As famílias daquela época já estavam começando a ver essa utilização da mão de obra infantil como inapropriada. A gente vai ver isso na voz da Margaret. Aliás, na voz da Margaret, a gente vai ver todas essas dicotomias, né? Por exemplo, essa dicotomia entre o sul e o norte, né? Em termos de sociedade, estrutura familiar, estrutura social, né? Estrutura de moradias, né? Porque no sul, bem ou mal, as pessoas tinham as suas casas, tinham o seu sustento, né? E trabalhavam na terra para ter um extra. Nas cidades, o que as pessoas tinham eram os seus salários parcos, né? Como eu falei, todo mundo tinha que trabalhar para ajudar a sustentar a casa. Além disso, eles não tinham estrutura dentro das próprias cidades. Então, muita poluição, não havia saneamento básico, a água era suja e escassa, né? E isso ajudava a proliferar as doenças, né? E os próprios conflitos pelo excesso de pessoas coabitando nessa situação bastante precária. Inclusive, há no texto, aí, no livro, uma greve muito grande que é feita pelos trabalhadores dessa indústria que é possuída pelo John Thornton. Ele é um empresário, né, um industrial, e a Margaret vai ter então um papel bastante importante. Ela vai protagonizar esse encontro entre os trabalhadores e o dono da indústria e vai
propiciar um certo diálogo. Ela vai tentar fazer isso, tá? Mas eu queria destacar agora dois fatos, né, dois detalhes que eu acho que fazem toda a diferença nesse livro aqui da Gaskell. Primeiro, em relação ao par romântico, né? Aqui, quem vai falar sobre as dores de amor não é a mulher, é o homem, é o John Thornton. É através dele que a gente vai conhecer o desenrolar desse romance. Então, todas as frustrações, né? Todas as descobertas, todos os momentos de rejeição. Quem vai contar pra gente é o John Thornton, e não, como eu esperaria no romance desse período, a Margaret Hale. Não é ela, é ele. Tá? Então isso para mim foi uma coisa bastante inusitada, né? A voz romântica ser masculina, né? E principalmente sendo escrita por uma mulher. E outra coisa que eu queria destacar é que, apesar dela descrever, né, e confrontar, né, problemas sociais, conflitos sociais, problemas de infraestrutura, né, confrontar patrões e empregados, esse aqui não é um texto militante. Então, para as pessoas que agora, no século XXI, estão acostumadas a ler romances panfletários o tempo inteiro, né? Romances que têm posicionamento político, talvez estranhem um pouco a falta de posicionamento da Gaskell. Aqui ela simplesmente relata os fatos como eles são, né? Ela está relatando ali aquilo que a Margaret Hale vive, testemunha, né? E que muitas vezes ela não sabe como lidar com aquilo, porque é tudo muito novo para ela. Mas ela não dá soluções, não é o objetivo da Gaskell aqui. O objetivo dela é outro, é simplesmente contar a história do jeito que ela é, para que nós, leitores, nos apossemos da informação e aí a gente faz com a informação aquilo que a gente quer. E eu gosto muito mais assim, isso me agrada muito mais. Vejam bem, apesar de eu não lembrar dos detalhes da história, eu me lembro dos motivos pelos quais eu gostei do livro. E é claro que eu roubei um pouquinho, porque quando eu li Norte e Sul, eu li numa versão em português. Eu vou deixar até a capa aqui para vocês poderem conferir. Eu tenho essa versão em PDF, eu não tinha o livro, e depois eu acabei comprando, porque realmente eu gostei, né, e quero reler, e dessa vez eu vou reler em inglês. E eu comprei dessa coleção aqui da Oxford Words Classics. Eu já falei dessa coleção para vocês e que eu gosto muito porque ela tem introduções muito boas e que eles mesmos dizem aqui no início que se a gente quiser saber ou não quiser saber de spoilers, tem que ler como um pós-fácil, porque eles vão discutir todo o texto aqui, inclusive em detalhes. Eu gosto muito das notas, as notas explicativas são excelentes e também eles dão, né, outras leituras que complementam esses livros que eles publicam. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas minhas observações aqui, eu espero ter animado vocês a lerem esse livro excelente, vale muito a pena, por isso que eu quero reler. Se vocês já leram, deixem aqui seus comentários, vamos conversar a respeito, falem aí coisas que eu não falei, que eu esqueci, que eu deixei passar. E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem um joinha. Vocês sabem que isso ajuda muito a divulgar o canal. Inscrevam-se. Continuem aí acompanhando o Victober neste canal aqui no Relivrando e em outros canais aí no YouTube e no Instagram que estão falando a respeito de livros da Era Vitoriana. E uma excelente semana para vocês.